Tá, só um segundo. Só. Bom dia a todas. Eu sou o Jean Felipe Silveira de Abreu, sou aluno do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e Recursos Pesqueiros. Eu fiquei responsável, pela apresentação do plano de tese de doutorado, que tem como título Abundância de Pirarucu, Arapaima Gigas em área de manejo comunitário, integrando os componentes da paisagem e o comportamento socioambiental das comunidades ribeirinhas. A orientação da da doutora Kedma Carvalho Freitas. Bom, nós estruturamos a nossa apresentação da seguinte forma: nós vamos fazer uma introdução, uma breve justificativa, os objetivos da pesquisa, as hipóteses a serem testadas, o material e métodos, os resultados parciais, o cronograma e as referências bibliográficas. Na introdução, a gente está trazendo, no primeiro tópico, a biologia e ecologia do pirarucu. Então, tem como nome científico Arapaima gigas, pertence à família Arapaimidae, da ordem dos osteoglossiformes. Ele habita principalmente as planícies inundadas do rio Amazonas, podendo ser encontrado em lagos, florestas inundadas, rios e drenagens costeiras. Considerado o maior peixe de escama de água doce do mundo, com seu comprimento podendo atingir até 3 metros de comprimento total e um peso superior a 200 quilos. Considerado uma espécie carnívora, quando adulto consome principalmente peixes, já ainda quando juvenis, são conhecidos como budecos e também fazem a ingestão dos itens insetos, crustáceos e moluscos. Seu ciclo reprodutivo ele é demasiadamente complexo e envolve uma série de etapas que vai desde a formação de casais, a construção de ninhos e o cuidado parental. Sua maturidade sexual é atingida com um peso superior a 40, variando de 40 a 45 quilos, e comprimento total superior a 165 centímetros. Considerado uma espécie sedentária, nos estudos de Queiroz, em 2000, encontrou uma dispersão média de 13,7 quilômetros por ano, e num outro estudo, utilizando uma abordagem genética, Araripe e Herbeck, verificaram uma diferença significativa nas populações naturais de pirarucu, com distantes superiores a 1.300 quilômetros. Na literatura, tem pouca literatura abordando seus deslocamentos longitudinais, quando se comparado aos grandes migradores. Entretanto, nos deslocamentos laterais, essas características já foram bem detalhadas por Castelo em 2008. Então, aqui na figura 1, nós trazemos o diagrama da migração lateral do pirarucu no ambiente de várzea durante o ano, a fonte de Castelo Stewart e Arantes, em 2013, onde nós vamos iniciar aqui pelo período da seca, onde nós observamos pirarucu no ambiente lacustre, nos lagos, onde inicialmente se dá a formação dos casais. Com a influência do pulso de inundação e a subida do nível das águas, no período da enchente, o pirarucu, ele constrói os ninhos, onde posteriormente as fêmeas depositam os ovócitos, que são fecundados pelos machos. O cuidado parental da ninhada, ela é alternada entre o macho e a fêmea, bem como a oxigenação do ninho, onde essa incubação dura aproximadamente 7 dias. Após a eclosão das larvas, a fêmea ela abandona o macho para realizar o cuidado parental, e nesse período é marcado pela natação da ninhada, dos filhotes, próximo à cabeça do macho. No período de cheia, tanto os filhotes como os indivíduos adultos, eles migram para as áreas, eles se deslocam para as áreas de floresta inundada, chavascais e restingas, em decorrência da maior disponibilidade de alimento e em busca de proteção. Permanecem lá até o início da vazante, os juvenis aí já com um tamanho variando de 30 a 50 centímetros, e posteriormente começam o seu retorno, pelos canos de conexões,
até os ambientes lacustres novamente, onde permanecem até o final da seca, dando início a um novo ciclo reprodutivo. Bom, para abordar os acordos de pesca e o manejo comunitário do pirarucu, nós elaboramos uma linha de tempo, uma linha temporal, que se inicia em 1960, com a criação da Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, no qual implementou o Plano Nacional de Desenvolvimento da Pesca, visando o desenvolvimento do setor pesqueiro na região amazônica. Esse plano ele trouxe muitos benefícios fiscais, bem como o uso de novas tecnologias, embarcações maiores, motores mais potentes, taxas de gelar mais eficientes e principalmente a introdução do nylon nos apetrechos de pesca. Isso possibilitou um aumento no esforço de pesca, fazendo com que as principais populações comerciais apresentassem sinais de sobrepesca, não sendo diferente para o pirarucu, que em 1975 ele foi incluído na lista vermelha de espécies ameaçadas. Ainda como medidas administrativas, com a criação do IBAMA, em 89, deu-se a primeira portaria, a número 9, que estabeleceu o tamanho mínimo de captura de 150 centímetros de comprimento total, e o primeiro período de defesa, através da portaria número 480. Então, esse aumento do poder de pesca e essas restrições, elas provocaram uma redução na renda de algumas famílias que trabalhavam com a pesca do pirarucu, e também intensificou os conflitos pelo uso dos recursos. Então, aquelas comunidades, com o apoio da Igreja Católica, começaram a se organizar, o que deu aí início aos primeiros acordos de pesca no Baixo Rio Amazonas. Esses exemplos, da organização dessas comunidades, ele também foi essencial, para o início do manejo comunitário do pirarucu na RDS Mamirauá em 99. Então, devido à eficiência dos acordos de pesca, na tentativa de reduzir os conflitos, o governo do estado do Amazonas, através da Instrução Normativa 29, de 2002, ele estabeleceu os procedimentos para a criação dos acordos de pesca no estado do Amazonas. Então, o acordo de pesca, eles são instrumentos de ordenamento pesqueiro locais que envolvem a participação direta dos pescadores na elaboração das regras que serão utilizadas. Um marco histórico no manejo comunitário do pirarucu se dá em 2004, quando o Castelo valida a metodologia de contagem, esse método que foi originário da observação do método tradicional com que os pescadores identificavam o pirarucu. E ele possibilitou com que a possibilidade de determinar a abundância nas áreas de manejo. Em 2004 e 2005 teve uma restrição ainda maior com relação ao pirarucu, a captura. Então, o IBAMA, através da Instrução Normativa 34, ele proibiu a captura, comercialização e transporte, somente sendo autorizado de áreas manejadas ou de pisciculturas licenciadas. Em 2005, a Instrução Normativa 01 de 2005, ela proíbe a pesca do pirarucu de 1º de junho a 30 de novembro, fazendo com que a pesca do pirarucu durante todo o ano ela é proibida no estado do Amazonas. Desse intervalo todo, desde o início de 1999 até 2015, é que o governo do estado do Amazonas, através do decreto 36.083 de 2015, ele regulamenta o manejo do pirarucu no estado do Amazonas. Os últimos dados disponíveis pelo IBAMA, que foi 2020, atualmente existem no estado do Amazonas 63 unidades que realizam o manejo sustentável do pirarucu. Abordando a caracterização ambiental dos lagos de várzea, a caracterização dos lagos de várzea ela pode ser realizada da seguinte forma, utilizando principalmente parâmetros limnológicos, como oxigênio, pH, temperatura, condutividade, transparência e cor da água, parâmetros morfológicos, como formato, formação ou tipo de solo, e parâmetros morfométricos, como área, perímetro, profundidade, conectividade, distância entre os ambientes, e, mais recentemente, o uso de componentes da paisagem. Um dos estudos pioneiros que utilizou componentes da paisagem foi o estudo da Laura Reis e colaboradores em 2003, utilizando imagens de radar,
E aqui na figura 2 nós temos o estudo da RES e colaboradores de 2015, que estabelece as classes de zonas úmidas para a Amazônia, mapeadas durante o período de água baixa e água alta, né? Então, esse foi as classes que nós utilizamos como referência base para os nossos estudos. Com relação à abundância de pirarucu nos ambientes de várzea, nós temos a abundância, assim como a densidade, elas são parâmetros essenciais para a gestão do recurso pesqueiro, porque elas possibilitam com que nós possamos fazer estudos de dinâmica populacional e poder gerenciar de melhor forma aquele recurso. Entretanto, né, nós temos uma baixa disponibilidade de dados quando a gente fala em populações de pirarucu, de populações naturais. Então, isso acaba se tornando um entrave para o desenvolvimento do manejo. Onde a gente percebe isso foi no início do manejo do pirarucu, lá na RDS Mamirauá, onde a primeira cota de captura ela foi autorizada com base no estudo realizado para a Amazônia peruana. Foi o estudo de Bale, em 92, onde o índice utilizado de produção foi esse de 0,3 quilos hectare ano, né, utilizando uma metodologia de marcação e recaptura. Com o desenvolvimento da metodologia de contagem em pirarucu, em 2004, né, possibilitou que a gente conseguisse determinar a abundância nas áreas de manejo e aí pudesse gerenciar esse recurso, bem como que essa metodologia ela apresenta uma variação bem menor quando comparada com marcação e recaptura, né, ela gira em torno de 10% a 30%, e ela é mais otimizada quando é realizada por um grupo de pescadores. Dos trabalhos encontrados na literatura que fazem uma abordagem, principalmente local, sobre a abundância sobre esses parâmetros populacionais de pirarucu, nós temos o estudo de Arantes, Garcês e Castelo em 2006, que verificaram a densidade do pirarucu de 99 a 2005. Então, na RDS Mamirauá e Amanã, nos setores Jarauá, Tijuca, Coraci e Lago Preto, onde inicialmente os menores valores encontrados para juvenis foi de 2,31 e o máximo valor encontrado depois do manejo desse período foi de 1.327,54 indivíduos por quilômetro quadrado. Para indivíduos adultos, o menor valor foi 0,64 indivíduos e com o passar do tempo do manejo, 1.067,36 indivíduos por quilômetro quadrado. No geral, de um aumento, né, populacional em todos os lagos acompanhados. No estudo de Campos, Silva e Pérez, em 2016, eles acompanharam as contagens anuais de 83 lagos do Rio Juruá, esses lagos com categorias de lagos protegidos, subsistência e acesso livre, em áreas de manejo, e lagos fora da área de manejo. Então, eles observaram uma densidade nos lagos protegidos superior aos demais, com 304,8 indivíduos por hectare, nos lagos de subsistência, 34,1 indivíduos, e nos lagos de acesso livre, 9,2. Tanto no lago de protegidos como de subsistência tiveram um aumento na população, somente o acesso livre que teve uma redução. Um outro estudo abordando estudos populacionais de pirarucu foi o de Peterson, em colaboradores 2016, que avaliaram as populações de pirarucu na RDS PH Sucurus durante 6 anos. Eles avaliaram áreas manejadas e áreas não manejadas. Inicialmente, a esse estudo, tanto nas duas áreas manejadas e não manejadas, as populações estavam inferiores a 0,01. Com o passar desses 6 anos, ele observou que nas áreas manejadas esse valor subiu para 0,08 indivíduos por hectare e áreas não manejadas de 0,01. Então, somente observou um aumento de 77% nas áreas manejadas. Então, a gente observa que alguns fatores ambientais e também humanos, eles podem influenciar, de certa forma negativa, na abundância de pirarucu, né? O método de contagem possibilitou que a gente pudesse fazer o recenseamento desses ambientes, dos lagos,
né, das áreas de acordo de pesca, e ele chega a ser 200 vezes mais rápido quando comparado ao método tradicional de marcação e recaptura utilizado. Para a gente ver a importância dele nos dias atuais, até os presente dia, as cotas de captura autorizadas pelo IBAMA têm como base a determinação da abundância pelo método de contagem. Com relação aos componentes da paisagem e as assembleias de peixe, então vários estudos já relacionaram, fizeram a relação entre a assembleia de peixe e os habitats, pois são desses ambientes que eles retiram os recursos necessários para a sobrevivência, crescimento e reprodução. Mais recentemente, os estudos estão relacionando os componentes da paisagem às assembleias de peixe. Então, no estudo de Castelo e colaboradores de 2017, encontrou a relação entre os componentes da paisagem e a produção pesqueira. No estudo de Freitas e colaboradores de 2018, encontrou uma relação entre riqueza e diversidade de espécies com os componentes da paisagem. Arantes e colaboradores de 2019 também encontrou uma relação entre os componentes da paisagem e a diversidade de peixes, e mais recentemente Pereira e colaboradores encontrou uma relação entre a taxa de captura e os componentes da paisagem para duas regiões do Médio e Baixo Amazonas. As características biológicas e ecológicas do pirarucu, ela também tem uma forte relação com o ambiente, né, principalmente o ambiente de várzea, incluindo os lagos. Então, no estudo de Arantes e colaboradores de 2013, ela observou que a abundância de pirarucu, ela está relacionada principalmente à área, profundidade, a número de conexões que esses ambientes têm, bem como no estudo de Richard e colaboradores de 2018, que verificou também uma relação entre profundidade, condutividade e turbidez da água, como ambientes que têm uma maior concentração, uma maior quantidade de pirarucu. No ponto 6, a gente fala sensoriamento remoto e processamento digital de imagem, no qual uma definição de Gomes e Kubert, que é a ciência para a obtenção de imagens da superfície terrestre utilizando sensores que realizam a captação e a medição da energia refletida pelos alvos, em resposta à interação com a energia eletromagnética. Então, aqui a gente traz uma figura mostrando como que os estudos com sensoriamento remoto, né, a base, ela funciona. Então, aqui nós temos uma fonte de energia, que seria o Sol, com a emissão de energia eletromagnética que sofre uma interação com uma atmosfera. No C, nós temos os alvos, que aqui é representado pela copa das árvores, né, pelo dorsal das árvores, no qual essa energia eletromagnética ela vai sofrer uma interação direta com esses alvos. Esses alvos podem absorver uma parte dessa energia e refletir, né, uma outra parte que será captada pelo sensor, que aqui está representado pelo satélite. Esse sensor vai fazer a leitura dessa resposta e vai encaminhar para as unidades de tratamento, né, através de uma transmissão. Essas unidades de tratamento, elas realizam alguns procedimentos para melhoria da qualidade, como ajuste da resolução espacial e correções atmosféricas. Elas disponibilizam essas imagens para processamento e posterior geração de informação. Uma das etapas importantes no sensoriamento remoto é o processamento digital de imagem, né? Ele consiste em uma etapa de realização de operações matemáticas e estatísticas que tem a finalidade de melhorar a qualidade espacial e espectral daquelas imagens, das imagens utilizadas. Uma das metodologias usualmente utilizadas é a classificação de imagem, essa que pode ser realizada de forma não supervisionada, quando não há interferência humana naquele processo de classificação, ou uma classificação supervisionada, quando há a apreciação do supervisor para determinadas condições de classificação. E na figura 3 a gente traz aqui o estudo de Abreu de 2019, no qual foi realizada uma classificação supervisionada para as áreas de manejo, e já abordou os componentes da paisagem: água aberta, macrófita,
floresta inundada e floresta não inundada. Isso aqui para o ano de 2003 até 2018, mostrando a aplicabilidade do sensoriamento remoto para as áreas de manejo. Quando a gente fala em aerofotogrametria, né, ela tem por finalidade a identificação de formas e a determinação de objetos terrestres por meio de fotografias aéreas. Então, o início da aerofotogrametria ela se dá com o desenvolvimento da aviação, que possibilitou a captura de imagens aéreas, fotografias, principalmente inicialmente para uso militar e posteriormente foi disponibilizado e utilizado para uso civil. Com o desenvolvimento de novos equipamentos, ela teve um grande crescimento e a possibilidade de ser utilizada em várias áreas de pesquisa. Atualmente, o nome mais recomendado, utilizado, né, pela Organização Internacional, são os sistemas aéreos remotamente pilotados, os RPAs, que no Brasil são conhecidos como VANTs, que são veículos aéreos não tripulados, popularmente como Zangão, ou mais conhecidamente como drone. Então, na figura 2, nós temos aqui, na figura 4, desculpa, os modelos de RPAs utilizados hoje para pesquisas, principalmente pesquisas ambientais, onde nós temos aqui equipamentos multirotores, né, que no caso contam com 4 hélices, e equipamentos de asa fixa. Então, cada um desses equipamentos, ele precisa de uma capacitação e ele é recomendado a utilização para um determinado tipo de levantamento aéreo. Esses equipamentos, eles são regulamentados pela Agência Nacional de Aviação, né, e pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DICEA, e a aerofotogrametria, ela proporciona uma nova forma, uma alternativa para o estudo, né, aí no caso nosso aplicado às planícies inundadas da várzea amazônica, principalmente para identificação e quantificação dos componentes da paisagem e até mesmo monitoramento de espécies. Aqui num estudo de PEG e colaboradores de 2020, ele faz uma revisão bibliográfica sobre o uso de drones para o monitoramento de rios. Oliveira da Costa e colaboradores de 2020, ele utiliza os drones para o monitoramento de golfinhos, de botos da Amazônia, e Fagundes Amendi Ferrara, em 2022, utilizam os drones para o monitoramento da tartaruga da Amazônia. Com a abordagem do comportamento socioambiental, nós vimos que os acordos de pesca né, estão relacionados diretamente ao potencial da qualificação profissional dos manejadores e pescadores envolvidos no processo. Então, isso requer que eles tenham um conhecimento e habilidades, né, para que se tenha uma resposta positiva com relação ao manejo do pirarucu. Não somente utilizando aquela abordagem tradicional do tripé biológico, econômico e social, a gente precisa também utilizar novas formas de analisar o comportamento socioambiental através de variáveis políticas, institucionais, culturais e organizacionais. Né? Também, no estudo de Pereira, colaboradores de 2015, ele fala sobre a multifuncionalidade da agricultura familiar na região amazônica, onde aquelas comunidades tradicionais, elas não desenvolvem apenas uma única atividade. Né? Então, essas atividades, elas são em decorrência do uso dos recursos naturais, que estão relacionados diretamente ao ecossistema e também das suas atividades produtivas. Então, a multifuncionalidade, ela é muito presente na agricultura familiar na região amazônica. Tendo como justificativa, então, que a gente observa que as características ambientais, incluindo os componentes da paisagem, elas podem influenciar a abundância de peixes. Que o comportamento socioambiental, ele pode influenciar também na abundância do pirarucu. Então, né, o intuito dessa nossa pesquisa é relacionar tanto as características o estudo dos componentes da paisagem, como comportamento socioambiental em um único modelo. E com isso, a gente visa auxiliar no monitoramento dessas áreas manejadas, na escolha de categorias de uso para os acordos de pesca, a gestão das populações de pirarucu, apoiar as organizações socio-rurais e também o aprimoramento da legislação ambiental.
Tendo como objetivo geral do nosso estudo avaliar a relação entre a abundância de pirarucu, arapaimagigas, os componentes da paisagem, dos lagos de várzea da planície inundada amazônica e o comportamento socioambiental das comunidades ribeirinhas nas áreas de manejo comunitário do município de Quari, Iranduba e Tapauá, no estado do Amazonas. Tendo como objetivo específico 1, identificar e quantificar os componentes da paisagem dos lagos de várzea do município de Quari, Iranduba e Tapauá, utilizando sensoriamento remoto, aerofotogrametria e processamento digital de imagem. 2, avaliar se os componentes da paisagem dos lagos de várzea amazônico influenciam na abundância de pirarucu em áreas de manejo comunitário no município de Quari, Iranduba e Tapauá. 3, verificar se as áreas de influência em torno dos lagos de várzea amazônico interferem na relação entre a abundância de pirarucu e áreas de manejo e os componentes da paisagem. E 4, analisar se o conhecimento etno-ictiológico dos pescadores, a cultura organizacional das associações e a aptidão agrícola das comunidades ribeirinhas, elas exercem influência sobre a abundância de pirarucu manejado. Nós iremos testar 4 hipóteses, tendo como, na hipótese 1, o H0, que os componentes da paisagem dos ambientes de várzea amazônico não podem ser identificados e quantificados por meio do sensoriamento remoto, aerofotogrametria e processamento digital de imagem. A hipótese 2, que os componentes da paisagem dos ambientes de várzea amazônico não exercem influência sobre a abundância de pirarucu em áreas de manejo comunitário. A hipótese 3, a variação das áreas de influência em torno dos lagos de várzea amazônica não interfere na abundância de pirarucu em área de manejo. E 4, que o conhecimento etno-ictiológico dos pescadores, a cultura organizacional das associações e a aptidão agrícola das comunidades ribeirinhas não influenciam na abundância de pirarucu em áreas de manejo comunitário. Tendo como a nossa área de estudo, aqui na figura 5, a gente traz o mapa da área de estudo que compreende as 5 localidades trabalhadas. Temos o acordo de pesca do Alto e Médio Copeá, o acordo de pesca do Baixo e Médio Copeá, o acordo de pesca do Paraná do Ururuá, ambos localizados no município de Quari. Nós temos o acordo de pesca do Rio Abufari, nas proximidades do município de Tapauá, e o acordo de pesca da Ilha da Paciência, no município de Iranduba. Então, nessas áreas de acordo de pesca e manejo comunitário do pirarucu, eles são categorizados alguns ambientes aquáticos, né? E essa categoria, elas são, a gente pode encontrar dentro das categorias dos lagos de procriação, que são aqueles ambientes destinados à reprodução do pirarucu. Os lagos de manejo são os ambientes aquáticos onde são realizadas as contagens e, posteriormente, a pesca do pirarucu no período autorizado pelo órgão ambiental. Nós temos os lagos de manutenção, que são aqueles lagos destinados à composição da renda, né, da família e à pesca de subsistência. Do total, nós iremos utilizar 46 ambientes aquáticos, todos com a categoria de lago de manejo. Então, nas amostras e procedimentos de coleta, nós temos as contagens do pirarucu. Então, essa imagem ela foi retirada da cartilha de Mamiroá, em 2013, né, no qual ela representa a forma como é realizada a contagem do pirarucu. Então, os ambientes aquáticos eles são segmentados em unidades amostrais, essas áreas que podem variar de 0,01 a 2 hectares, isso vai depender da dificuldade encontrada pelo pescador em fazer a contagem, né, ou visual ou auditiva. As contagens são realizadas no período de seca, onde os pescadores contabilizam durante 20 minutos o número de pirarucu que sobe à superfície da água para respirar. Esses pirarucus são classificados entre jovens, que são identificados entre 1 metro e 1,5 metro de comprimento total, e indivíduos adultos com tamanho superior a 1,5 metros. Aqui na figura 6 nós temos o acompanhamento do censo populacional do pirarucu em 2018, realizado pela Associação dos Povos Indígenas Ticunas do Paraná do Ururuá. Foi o acompanhamento que nós fizemos no período do mestrado, né, onde os dados para
das contagens, eles serão retirados dos relatórios técnicos anuais, que esses que são de atividades que são entregues ao órgão ambiental, e eles vão contar esses dados de um período de 2018 a 2023. Na tabela 1, nós trazemos os lagos de manejo, então os ambientes aquáticos com as categorias de manejo, categorizados como lago de manejo, nas 5 localidades da área de estudo, onde nós temos aqui na primeira coluna o nome do lago, as coordenadas geográficas, a localização e a categoria. Então, nós temos aqui na tabela a apresentação de 46 ambientes aquáticos inicialmente. Com relação aos componentes da paisagem, nós utilizamos como referência o estudo de Reis e colaboradores de 2015, no qual nós selecionamos 4 componentes da paisagem, sendo eles água aberta, macrófitas, floresta inundadas e floresta não inundada, né? No qual nós podemos observar na tabela 2 as terminologias que corresponderão às classes, né, dos componentes da paisagem. Então, aqui nós temos a água aberta, são ambientes aquáticos sem cobertura vegetal, tipo, né, no exemplo de água, rios, lagos, paranás, igarapés e furos. As macrófitas, que são ambientes de vegetação aquática predominante, então macrófitas aquáticos, capim flutuantes e campos inundáveis. Florestas inundadas, ambientes que sofrem influência de inundação em determinados períodos do ano. E florestas não inundadas, que são ambientes cobertos por floresta amazônica, nunca inundados, né, as florestas, matas e terra firme. Como seleção e pré-processamento das imagens, né, cabe aqui uma lembrança que todas essas etapas estão relacionadas aos objetivos 1, 2 e 3, para alcançar esses objetivos. Nós iremos utilizar imagens do satélite Landsat 8, essas imagens são descarregadas gratuitamente do site do Sistema Geológico Americano, no qual nós determinamos uma cobertura máxima por nuvem não superior a 30%, para que não prejudique as classificações, e um intervalo de tempo de 2018 a 2022. Na tabela 3, a gente traz as imagens de satélite, Landsat, né, essas já previamente escolhidas, selecionadas para o estudo, onde aqui nós temos o ano, a órbita, o ponto, o nome da coordenada, o local e o período. Então, nós temos as imagens já selecionadas para 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Lembrando que essas imagens corresponderão a um período de cheia e seca para cada região a cada ano, né? Podendo haver mudanças, né, sujeito a alterações até o final do estudo. Por que a gente escolheu imagens do Landsat 8, né? Inicialmente porque são imagens gratuitas, disponibilizadas, né, de fácil acesso, e devido às características espectrais, né, presentes e acopladas ao satélite, que são o OLES e o TIRS, onde esse satélite apresenta 11 bandas, que vão desde o visível ultra azul até o infravermelho térmico. Então, essas características dessas bandas irão auxiliar, né, possibilitarão a identificação dos componentes da paisagem pela sua assinatura espectral. Na etapa de pré-processamento, o pré-processamento dessas imagens seguirá a figura 8, o fluxo de pré-processamento, né? Então, a gente vai utilizar como referência o software ArcGIS versão 10.2, onde, após a seleção da imagem, nós iremos fazer a definição da área de interesse, no caso, no shape da área de manejo, inicialmente uma composição 1, iremos realizar 2 correções, uma correção atmosférica de radiância e outra de reflectância, e a composição 2, já com as imagens corrigidas. Essas imagens elas serão exportadas para o software ENVI, onde será realizada a variação da assinatura espectral. Para a figura 9, a gente traz o gráfico da assinatura espectral de alguns componentes da paisagem. Então, aqui na linha azul, nós podemos observar o comportamento espectral para o Landsat 8 da água, né? Então, a absorção nas várias bandas. Macrófita, floresta inundada e floresta não inundada, com comportamentos um pouco similares, né, mas que possibilitam que a gente consiga, através do software ENVI, identificar esses componentes.
Para processamento digital da imagem, nós iremos realizar uma classificação supervisionada, utilizando o algoritmo de máxima verossemelhança, no qual, posteriormente a essa classificação, nós iremos utilizar uma matriz de confusão para identificar a quantidade de erros presente nessa classificação. Essa matriz possibilitará a gente rodar um índice de exatidão global e um índice kappa, né, no qual esses índices nos mostrarão a qualidade e a acurácia da classificação supervisionada. Para atender o objetivo 3, nós iremos utilizar buffers inicialmente de 100 metros, aí posteriormente vamos testar buffers de 500 metros e buffers de 100 metros, que serão essas áreas de influência, né, onde serão variadas conforme essas especificidades, para verificar se essa área de influência também interage diretamente com o modelo. Para obtenção e processamento de imagens aéreas, nós iremos utilizar um drone DJI Mavic 2 Pro, né, que tem uma câmera que possibilita aumentar a nossa resolução espacial e ter uma imagem de melhor qualidade, onde inicialmente nós iremos elaborar um plano de voo para as áreas a serem coletadas, os dados. Esse plano de voo será planejado no Google Earth, com algumas especificações iniciais, como a altitude podendo variar de 50 a 120 metros de altitude, é o máximo recomendado pela ANAC, um ângulo de captura de 80 graus, uma cobertura lateral de 65% e uma cobertura frontal de 75%, evitando assim arrasto na imagem. A duração do voo será de, no máximo, 25 minutos, respeitando a autonomia e eficiência de bateria do equipamento, na tentativa de evitar acidentes. Posteriormente, à coleta dessas informações, será realizada uma classificação supervisionada e que possibilita também a elaboração de modelo digital de imagem, modelo digital de elevação, que nos trará outras possibilidades de avaliar o ambiente de outras formas que ainda não foram utilizadas. A coleta de dados, ela inicialmente planejada para 2022/2023, infelizmente 2022 não foi possível devido, por se tratar de um equipamento que não é barato, que a gente não tinha disponível no laboratório, mas que em 2003 será sanado essa pendência e a gente vai conseguir realizar a coleta dessas informações. Para o estudo dos componentes do comportamento socioambiental, que envolve conhecimento técnico-teológico, a cultura organizacional e a aptidão agrícola, nós iremos realizar entrevistas e aplicação de formulário, esse semi-estruturado em loco nas comunidades, no qual nós denominamos Diagnóstico da Unidade de Produção Familiar, a UPF, e estabelecemos alguns tópicos com perguntas abertas e fechadas para esses tópicos, no qual, inicialmente, nós vamos fazer o perfil do produtor/pescador, a infraestrutura, habitação e saúde nas comunidades, sistemas de produção e comercialização, as características biológicas, ecológicas, ambientais e antropogênicas, e assistência técnica de extensão rural, associativismo e crédito rural. Esse formulário ele foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa, e nós já temos um resultado favorável com relação à aprovação da utilização desse formulário. Para análise, para a gente realizar nossas análises, inicialmente nós iremos utilizar o modelo lineares generalizados, esses baseados numa distribuição de probabilidade de Poisson, onde o nosso modelo inicial tendo como variável dependente a abundância de pirarucu, e iremos testar variáveis independentes, 7 variáveis delas, sendo primeiro os componentes da paisagem, água aberta, macrófita, floresta não inundada, e os componentes e comportamento socioambiental através de variáveis qualitativos, no qual nós temos o conhecimento técnico-teológico, a cultura organizacional e a aptidão agrícola. Então,
essas variáveis qualitativas são do tipo dummy, que são utilizados ou 0 ou 1, né, inserido no modelo, quanto 0 para a ausência daquela característica e 1 para a presença. Inicialmente, nosso modelo, ele será submetido, o modelo inicial será submetido ao método de Stepwise, para a seleção das variáveis que melhor se ajustam ao modelo, né, identificado essa seleção das variáveis pelo pseudo-R. Então, aquelas variáveis que tiveram uma melhor relação com o modelo e tiverem um valor melhor, né, para aquele modelo, ele será inserido. Também serão realizadas inspeções visuais, né, dos resíduos e análise dos gráficos de dispersão com linhas de tendência, para verificar as variáveis que apresentam relações estatísticas significativas. Foi determinado um fator de inflação, um VIF, menor do que 2, então aquelas variáveis que não corresponderem a esse fator de inflação, elas serão retiradas do nosso modelo, com a finalidade de reduzir, de minimizar os efeitos de autocorrelação. Tendo como resultados parciais, então, aqui na figura 10, nós trazemos uma reunião com as lideranças. Então, inicialmente, nós buscamos as lideranças das comunidades para a apresentação do projeto, da proposta, né, dos objetivos que a gente queria com o projeto. Então, essa aqui foi a reunião realizada na comunidade São José da Fortaleza, inicialmente com as lideranças e alguns pescadores. Posteriormente, nós retornamos também para a reunião com o todo, com a comunidade no todo, e a apresentação da proposta de projeto. Então, a partir dessas visitas, né, dessas excursões e dessas reuniões, nós firmamos um termo de anuência. Esse termo de anuência entre pesquisadores, as instituições de ensino, as associações de representação de classe, no qual nos possibilitou inserir esses termos de anuência junto com o projeto para o Comitê de Ética e Pesquisa, né, na plataforma Brasil, onde nós tivemos o aval positivo em 24/10/2022. A partir desse aval, nós iniciamos alguns testes do nosso questionário, até mesmo para validar. Então, aqui na figura 2, a gente traz algumas excursões de campo já realizadas. Era o diagnóstico da unidade de produção familiar, aqui na comunidade Santa Maria do Poção, né? Aqueles pescadores que querem, né, que se disponibilizam em participar da pesquisa, eles assinam o termo de cooperação de livre esclarecido, né? Para que a gente possa utilizar essas informações. Nós também estamos acompanhando algumas etapas no processo do manejo nessas comunidades. Então, aqui a gente foi realizar a coleta de alguns dados primários, né, na comunidade Santa Maria do Poção, onde a gente fez a impressão de um mapa da área do acordo, e eles puderam identificar e validar o nome de alguns lagos. Também acompanhamos a etapa de pesca e monitoramento do pirarucu, essa aqui junto à Associação da União das Comunidades Indígenas do Rio Copeá, na comunidade São José da Fortaleza, foi no ano de 2022. Também acompanhamos, nesse processo, né, de acompanhamento anual, a realização da Feira do Peixe Manejado, né, também da comunidade São José da Fortaleza. A gente traz também como resultados parciais 2 projetos, né, que foram aprovados junto a recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, da FAPEAM. Projeto 1 foi o Manejo Comunitário de Pirarucu, Arapai-Magigas, Bases para Inovação e Desenvolvimento Socioeconômico, esse no edital 08, PROSPAN, ele iniciou em 2022 e está em andamento. E o projeto Manejo Comunitário do Pirarucu, Arapai-Magigas, Bases para o Desenvolvimento Econômico e Conservação Ambiental do Médio Solimões, Amazonas, Brasil,
edital número 09 da PNF, que inicia agora em 2023. Então, esses projetos estão sob a coordenação da professora Kedma, né, no qual ele possibilita que a gente realize as visitas de campo, né, com o custeio aí do combustível, da alimentação, dos equipamentos. Então, inicialmente, no projeto de 2020, nós não conseguimos fazer a aquisição de alguns equipamentos que faltavam, no exemplo, o drone, mas que em 2023 a gente conseguiu sanar essa pendência e a gente consegue realizar aquela etapa da pesquisa. Bom, inicialmente, né, agradecimentos rápidos ao FAM e o programa PPG Carp, né, pela possibilidade de realizar essa pesquisa, com apoio financeiro da FAPEAM, os colegas do IFAM, a gente conseguiu desenvolver, né, está desenvolvendo em andamento esse projeto comunitário do Pirarucu, Base para Inovação e Desenvolvimento Socioeconômico, que todo ele foi pautado e baseado em cima da nosso projeto de pesquisa de doutorado. Então, aqui a gente apresenta o nosso cronograma de atividades. Inicialmente, os 2 anos foi destinados às disciplinas e já a coleta de alguns dados primários, né, até o mês de março agora com uma aula de qualificação. As referências utilizadas nessa apresentação: e obrigado. Obrigada, Jean, pela sua explanação. Você quer beber uma água? Deixa eu pegar do ladinho. A gente começar. Okay. Bom, gente, antes de iniciarmos, de eu passar a palavra para a banca, eu